Tudo bom? Eu Tudo sou bem, você, Gisele? gestora da Em Portugal. Como é que eu posso te ajudar? Gisele, eu sou farmacêutica, tenho um marido arquiteto, estou em processo de pedido de cidadania portuguesa, meu pai é português, e a gente está verificando as nossas possibilidades de trabalho em Portugal. Então, para começar, a gente gostaria de... a primeira coisa que a gente pensou foi na validação, né, das nossas carreiras, dos nossos diplomas e o reinício de carreira para o lado de lá. E aí a gente conheceu a sua consultoria através do Vamos Morar Fora, e eu queria te perguntar algumas coisas, assim, eu tenho até uma listinha de perguntas. Vamos lá, então. Primeiro, colocar como pano de fundo, bem breve, assim, os nossos cursos foram cursos longos aqui no Brasil, que em tempo, o de arquitetura foi numa boa escola aqui em São Paulo, com 10 semestres. O de farmácia também teve 12 semestres, porque foi num período noturno. E eu, que sou farmacêutica, tenho também um mestrado com nota da CAPES 6. Então, com esse pano de fundo, eu queria te perguntar se você trabalha também junto às ordens ou se você trabalha apenas junto às universidades. Essa é uma primeira dúvida. Eu trabalho nas duas, até porque eu entendo que não adianta a gente fazer um reconhecimento se ele não for aceito numa ordem. Então, a gente opta por fazer o trabalho completo até o registro na ordem, porque se eu fizer, por exemplo, tu me disseste que o teu mestrado é 6. Eu poderia te dizer, olha, o reconhecimento do teu mestrado a gente faz com uma mão nas costas. Por quê? Porque tu podes fazer o reconhecimento específico e está resolvido. No entanto, isso não é suficiente para a ordem te registrar, porque ela não vai te registrar com isso. Ela vai te pedir o reconhecimento específico da licenciatura. Então, só vai resolver para ti se tu fizeres o reconhecimento específico. E aí, então, sim, a gente faz até a ordem. Perfeito, Gisele, obrigada pelo esclarecimento. Nesse sentido, a gente fez a comparação das nossas grades curriculares com algumas universidades de Portugal, e a gente, numa primeira olhada, lendo o descritivo das disciplinas e comparando, inclusive, carga horária, a gente acredita que em torno de com uns 10, 20 créditos a mais, a gente conseguiria se equivaler, considerando que eles considerariam o nosso conteúdo como um conteúdo válido. E aí eu queria te perguntar qual universidade? A minha foi a USP e o do meu marido foi o Mackenzie. Não, a daqui, você comparou Lisboa. Com qual? Com a Universidade de Lisboa. Universidade de Lisboa. E a gente, nessa comparação que a gente fez, para ele tinha até um pouco menos, porque ele se formou há menos tempo, para ele ficaria em torno de uns 10 créditos do que aquilo que a gente comparou. Mas, assim, numa primeira olhada, comparando, considerando que eles levassem em conta, de fato, o conteúdo e considerassem que fosse um conteúdo de qualidade. Leva. A única questão é que tu está considerando, por exemplo, a do teu marido, a ideia de vocês é morar só em Portugal ou tem ideia de outro país da União Europeia? A gente queria ter abertura para, se fosse do nosso gosto, ir para outros países, ir. Tá bem. Bem, essa é a primeira das questões, né? No caso do teu marido, existe um acordo entre as ordens. Então, ele poderia fazer o acordo, isto lhe daria menos tempo para poder atuar, menos tempo não, seria mais rápido, digamos assim, do que o reconhecimento, e ele poderia fazer o reconhecimento com tempo, aí com mais tranquilidade. Estou dizendo que economicamente ele já poderia trabalhar em função dos acordos. Mas, Gisele, a gente sabe que em torno de 2015, 2017, houve um acordo entre as ordens de arquitetura do Brasil e de Portugal, mas esse acordo foi suspenso, não, faz uns 2 anos, alguma coisa como isso. Você tem visto arquitetos recentemente? Olha, como eu não faço este processo, eu faço normalmente os dos engenheiros, mas eu não faço... Porque o que acontece? Esse é um processo feito lá entre o Confea e a ordem aqui. Então, o Confea, eu sei que está funcionando.
Para os engenheiros está válida ainda, mas para os arquitetos não, até porque antigamente existia uma ordem única no Brasil para arquiteto e engenharia e eles se separaram. Então é isso. Então, na verdade, eu não sabia dessa questão. Como eu não trabalho com as ordens, porque o processo dos engenheiros e dos arquitetos é diferente dos advogados. Com os advogados nós fazemos, porque o dos engenheiros, no caso, é o próprio engenheiro que vai lá no Confea no Brasil e eles se encaminham, se comunicam entre eles. Mas eu te recomendaria que desse uma olhadinha, porque dos engenheiros está saindo. Não sei se romperam assim 100%, será? A gente andou trocando e-mail com a ordem dos arquitetos. Eles foram bem solícitos e rápidos na resposta. E eles te disseram que não? Caminharam nesse sentido de validação. Inclusive, tem um estágio de 8 meses que se faz depois da validação do curso. Então, é bem criterioso, assim. E eles não estão com... até perguntamos de alguma validação automática, algum acordo entre as nações, e eles disseram que não existe. Não, entre universidades não existe. Quer dizer, até existe com algumas universidades alguns acordos. Aí sempre tem que se olhar concretamente se a tua universidade, a universidade do teu marido, tem algum acordo. Não sei se vocês chegaram a considerar, porque a USP é uma universidade muito conceituada. Então, pode acontecer de ela ter feito acordos, e não necessariamente com a Universidade de Lisboa. Então, eu até te recomendaria, antes de qualquer coisa, antes de fazer essas considerações, entrar em contato com a área acadêmica do teu curso e do curso do teu marido e verificar se o curso fez algum acordo de reciprocidade de reconhecimento com alguma universidade portuguesa, porque isso existe. A UFRJ, particularmente, eu sei que tem no curso de medicina com a Universidade de Lisboa, mas não conheço particularmente da área de vocês. Joia. E Gessele, com relação a essa questão dos créditos, na experiência que você tem, essa avaliação que a gente faz, depara direto com relação ao conteúdo e o crédito, isso se confirma mais ou menos na realidade? Tem dois fatores que tu tem que levar em conta. Em primeiro lugar, é que o conceito daqui é ECTS. Um ECTS equivale a, em média, 27 horas aula. Ok? Se você fez essa consideração, considerou tempo, considerou conteúdo, considerou estágio é chatice, considerou os estágios, as atividades práticas, e nisso tudo fechou, eu acho que sim, aí você pode fazer essa candidatura. Tá, e deixa eu te perguntar, com relação a estágio, por exemplo, no meu curso, o período de estágio foi curtíssimo, apesar de que eu tenho outras coisas em paralelo, eu fiz iniciação científica, eu trabalhei ainda no período da faculdade como contratada. Essas coisas valem? Não. Só a grade mesmo? A academia reconhece a academia. Mas na tua área, particularmente, tem outros fatores. É o número de anos, se tu fez tese, se tu não fez tese, o número de tempo, o número de horas para tese, isso tudo que vai justificar. E se tu está considerando, principalmente a Universidade de Lisboa, certamente tu vai fazer prova. Porque ainda assim tu vai ter um processo de seleção, seja na farmácia, seja nas áreas de saúde, de uma maneira geral, hoje em dia o procedimento tem sido ou prova ou complementação. E no caso de toda a avaliação ser feita e se chegar à conclusão de que eu estou ainda com X disciplinas pendentes, eu devo começar em setembro a cursar essas disciplinas? Como que se dá essa coisa da matrícula? A gente tem que se programar para em setembro estar disponível? Até 2018, a gente podia fazer disciplinas isoladas, como você está considerando. Entrava dentro da linha do disciplina isolada. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, você não consegue acoplar uma disciplina isolada com uma universidade onde você não tem matrícula. E a matrícula se dá por uma das portas de ingresso da universidade. Então, se você percebesse que precisa efetivamente fazer alguma complementação, você vai ter que fazer um ingresso. E o ingresso tem uma das modalidades que são viáveis para o teu curso. E este ingresso vai te dizer, no mínimo, 1 ano de aula.
Tá. Tá. E se iniciando sempre em setembro como um aluno padrão. Vai ser na verdade, tu vai te formar de novo aqui. Tá. E aí retira aquilo que eles considerarem que é válido na correspondência. Quase sempre assim, se você tem, por exemplo, tu está me dizendo que tu tem um currículo rico, então é bastante provável que esse teu currículo vai te dar o mínimo, o máximo, quer dizer, o mínimo de tempo que a universidade mesmo pode pedir. Ela não pode, a universidade, mesmo que ela entenda que te faltem 2 disciplinas, ela não pode te permitir fazer menos de 1 ano. Tu tem que fazer 60 ECTS. Isso é lei. Entendi. Então, não tem como fazer uma complementação e fazer menos tempo do que isso. Entendi. E isso se aplica a todas as universidades, não só a de Lisboa? Todas as universidades. Tá. E você tem alguma experiência com outra universidade para farmácia? Aí tem que olhar o teu conteúdo, tem que compatibilizar o teu conteúdo com as universidades. Não, realmente a de Lisboa eu achei que era uma coisa mais clássica, assim. Os outros têm matérias mais modernas que eu acabei não tendo abordadas, né? Então, tu já fez análise, se tu já fez análise, a consideração é essa. Nós fazemos exatamente assim. Nós não temos nenhuma informação privilegiada ou nada do gênero. Nós fazemos... Sim. Nos baseamos na lei, avaliamos a partir dos mesmos critérios, tudo que eu estou te dizendo é do jeito que nós fazemos. Se tu fizesse... Jocely, como seria esse apoio? Queria que você me contasse brevemente como que vocês trabalham, quais são as custas. Bem, grande parte do processo de consultoria é exatamente o que eu estou fazendo contigo aqui. Analisando dentro do que tu tens, o que tu queres fazer e qual é o melhor caminho para ti. Já me dissestes algumas coisas que eu vou te dizer assim. Por exemplo, tu me disse que vocês querem pensar na Europa, não querem pensar só em Portugal. O fato de terem nacionalidade é um baita fator para isso. Se você tivesse só nacionalidade brasileira, você teria um certo impeditivo. Então, isso dificulta se você quer morar na França ou em outro país e tal, sempre é complicado. Agora, tu já tem um dos primeiros pré-requisitos para trânsito, que é a nacionalidade europeia. Não vai ser a profissão que tu vai usar como limitador. Aí tu tem diretivas da União Europeia que facilitam tanto o teu acesso quanto o teu marido. Mas, para isso, tem que fazer da maneira correta. Então, estas coisas todas, essa análise sobre o que tu quer fazer da vida e o que teu marido quer fazer da vida, é que vão fazer com que a gente oriente por uma modalidade ou outra, ou uma forma de fazer ou outra. Eu vejo que, assim, vocês têm muita qualificação, principalmente você, que já fez mestrado, fez na USP, não sei se é o caso deles, mas isto, apesar de, eventualmente, isso tudo te encaminhar para uma determinada forma de reconhecimento, pode ser que um reconhecimento documental, mesmo que com prova, não seja o melhor cenário para ti. Seja no curto prazo. Mas só que depois que tu fizeres, pode ser que no longo prazo ele se mostre um limitador nas oportunidades. Acabei de falar com uma menina que inventou de vir ela louca para cá, está 1 ano e meio, claro que não veio na tua situação, até porque você vai ter nacionalidade, ou já tem mais ou menos, e ela está 1 ano e meio para resolver a situação sendo explorada entre um emprego e o outro, porque ela não tem autorização de residência. Claro, cada um tem as suas circunstâncias e a gente não está aqui para julgar ninguém, mas às vezes a gente dificulta a nossa vida simplesmente porque a gente tomou uma decisão precipitada, ou porque a gente olhou no curto prazo. Então, na linha do tempo, e aí a minha consultoria tem este objetivo, é olhar para o que tu quer fazer da tua vida, não para um processo mais fácil, tá? Tá joia. Tá bom. O seu site eu já tinha visto, vou me debruçar agora sobre o seu Instagram. Muito bem. Então tá. Ótimo. Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Gesseli Vivan, sou gestora da Em Portugal Consultoria e a nossa empresa realiza processos de reconhecimento, ingresso e transferências acadêmicas internacionais. Se você chegou até nós, é porque tem interesse em estudar ou reconhecer os seus títulos para trabalhar em Portugal ou na Europa.
Para informações gerais, nós colocamos à disposição o nosso site www.emportugalconsultoria.com.br, o blog associado, nossas redes sociais e também o canal do YouTube. Faça já o seu agendamento no site da Em Portugal Consultoria e venha descobrir como nós podemos lhe ajudar a realizar o sonho de morar em Portugal ou na Europa.